Você precisa entender como funciona o benefício de prestação continuada, mais popularmente conhecido como BPC. Para dar entrada, atualizar seu cadastro, evitar ter o pagamento suspenso ou simplesmente saber essa informação importante, este vídeo foi feito para te dar respostas diretas, transparentes e objetivas. Eu sou Sara Joque e te ajudo a entender o seu direito sem complicações. Compartilhe minhas leituras e converse sobre o comportamento humano. Então, já te peço que se inscreva no meu canal e deixe o seu gostei aqui. Isso me incentivará a trazer conteúdos para você cada vez mais. E se ao fim desse vídeo você não gostar, é só tirar o gostei. O BPC é um direito garantido por lei que paga um salário mínimo mensal para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade. Mas, na prática, a burocracia do INSS e as constantes mudanças na legislação fazem com que muitas pessoas tenham pedido negado, sofram com bloqueios e suspensões indevidas no pagamento ou deixem de receber a assistência a que têm direito. Aqui, nós vamos repassar, passo a passo, o que é de fato exigido, como funciona o cálculo da renda da família e, principalmente, o que mudou nas regras em 2026, incluindo as novas exigências do CAD único, a biometria obrigatória e como abater despesas de saúde do cálculo final. Vamos ao que interessa, direto ao ponto e sem complicações. Desmistificando o BPC, o que é e o que não é. Antes de tudo, precisamos desfazer o primeiro grande equívoco que vejo acontecer diariamente. BPC não é aposentadoria. Quando pensamos em uma aposentadoria, pensamos em anos de trabalho formal e pagamentos mensais para a Previdência Social. O BPC é diferente. Ele é um benefício de assistência social previsto no artigo 203 da nossa Constituição. Isso significa que a pessoa não precisa ter contribuído ao INSS para ter direito a ele. A lógica por trás disso é muito mais bonita e justa. O Estado reconhece que a vida humana tem valor e dignidade em si mesma, independentemente de a pessoa ter conseguido ou não manter o emprego formal ao longo da vida. E qual é o valor do BPC hoje? O benefício equivale exatamente a um salário mínimo nacional. Com o reajuste que entrou em vigor em 2026, o valor do BPC passou a ser de R$ 1.621 por mês. Esse valor sobe automaticamente toda vez que o piso nacional é atualizado. Porém, atenção para este ponto. Exatamente por ser um benefício assistencial e não previdenciário, o BPC não paga 13º salário ao final do ano e não gera pensão por morte para os dependentes caso o titular faleça. É um auxílio de caráter pessoal e intransferível. A lei determina que 2 grupos específicos de pessoas têm direito a essa proteção social. Primeiro grupo, as pessoas idosas. Aqui o critério de idade é objetivo. É necessário ter 65 anos ou mais, seja homem ou mulher. Além da idade, a pessoa precisa comprovar que se encontra em situação de vulnerabilidade e baixa renda familiar, sem condições de manter o próprio sustento ou ser sustentada por seus familiares. Segundo grupo, pessoas com deficiência. Diferente dos idosos, a pessoa com deficiência pode solicitar o BPC em qualquer idade, desde recém-nascidos e crianças até adultos. O requisito aqui é possuir impedimento de longo prazo. A legislação entende por longo prazo uma condição física, mental, intelectual ou sensorial que tenha duração mínima estimada de pelo menos 2 anos. Para as pessoas com deficiência, com a atualização feita em 2026, a regra do BPC vai além do diagnóstico no papel. O INSS não analisa apenas a doença ou o CID, ele analisa como essa condição afeta o seu dia a dia e o seu convívio em sociedade. E é exatamente aí que entra a chamada avaliação biopsicossocial. A palavra parece complicada, mas o conceito é muito simples e humano. A parte bio, perícia médica, é a consulta com o perito médico do INSS. Ele vai examinar os exames, relatórios e atestados para entender a condição de saúde do requerente e as limitações físicas ou mentais que ela provoca. A parte psico e social, avaliação social, é uma entrevista conduzida por um assistente social do INSS. Aqui o foco muda. O profissional quer saber como é a sua rotina. Ele vai perguntar se a pessoa precisa de ajuda para se vestir, tomar banho ou se alimentar, como é a estrutura da casa, se há dificuldades de transporte ou de acesso a tratamentos e como a família lida com esses cuidados no dia a dia. Na maioria das vezes, essa conversa acontece dentro da própria agência do INSS. A visita na casa da pessoa só é feita em casos excepcionais, como quando o requerente está acamado e não consegue se deslocar até o posto. Essa avaliação em 2 etapas serve para mostrar a realidade prática de quem convive com barreiras cotidianas. Por isso, o documento médico precisa conter a descrição das limitações funcionais, ou seja, o que a pessoa consegue ou não fazer. Falar sobre a rotina real e mostrar todas as dificuldades diárias durante a entrevista com o assistente social é determinante
para a concessão do benefício. O critério da renda e o segredo legal das deduções. Chegamos agora ao ponto onde cerca de 80% dos pedidos são negados pelo INSS, análise da renda familiar. Vamos desmistificar isso de vez. A regra fria da lei estabelece que, para ter direito ao BPC, a renda por pessoa da casa, a chamada renda per capita, deve ser de no máximo um quarto do salário mínimo. Em 2026, com salário de R$ 1.621, essa limitação bruta dá cerca de R$ 405,25 por pessoa. Na prática, como é feito esse cálculo do INSS? Soma-se a renda bruta das pessoas da família que moram sob o mesmo teto, como cônjuge, pais, filhos solteiros e irmãos solteiros, e divide-se pelo número de moradores. Se o resultado ultrapassar R$ 405,25 por pessoa, o sistema do INSS emite um indeferimento automático. Mas atenção ao detalhe que muitos ignoram. A renda da sua família não é apenas o que entra, mas o que efetivamente sobra para o sustento. Em primeiro lugar, nem todo o valor que entra na casa precisa ser somado pelo INSS. A legislação garante exclusões importantíssimas. Benefícios já pagos na mesma casa. Se na sua residência já existe um idoso, uma pessoa com deficiência que recebe o BPC ou uma aposentadoria de até um salário mínimo, esse valor não entra no cálculo da renda da família para o novo pedido. Parentes que ficam de fora. Pessoas como tios, primos, avós, genros ou noras, mesmo que morem sob o mesmo teto, não fazem parte do grupo familiar legal para o BPC e os rendimentos deles não são somados. Estágios e aprendizagem. Rendimentos que são de bolsas de estágio, supervisionados e de contratos de aprendizagem também não entram no cálculo da renda familiar. Em segundo lugar, diante das portarias recentes, aplicadas em 2026, você tem o direito garantido de descontar gastos essenciais e contínuos de saúde da renda bruta familiar antes de fazer a divisão. Quais gastos podem ser abatidos? Medicamentos de uso contínuo, prescritos por médico, fraldas descartáveis ou geriátricas, alimentação especial ou suplementos indispensáveis, tratamentos e consultas que não sejam disponibilizados no tempo certo pelo SUS. Por isso, antes de desanimar se a renda passar uns trocados do limite, junte todos os recibos e notas fiscais de farmácia e saúde, pois eles podem garantir a aprovação do seu benefício. Mudanças de 2026, biometria, CAD único e pente fino. Preste muita atenção. Em 2026, o governo federal e o INSS intensificaram a fiscalização e as regras de segurança. Se você já recebe o benefício ou quer dar entrada, precisa estar atenta a 4 exigências básicas. Primeira, atualização do CAD único a cada 24 meses. O cadastro único é o coração do BPC. Em 2026, a norma reforça que o cadastro precisa ter sido atualizado no CRAS nos últimos 24 meses. Se passar de 2 anos sem atualização, o INSS pode emitir notificação e suspender o pagamento. Segunda, biometria obrigatória. O INSS instituiu a obrigatoriedade do cadastro biométrico, reconhecimento facial digital, para concessão, renovação e procedimentos como empréstimos no meu INSS. O sistema cruza os dados com a Carteira de Identidade Nacional, CNH ou título de eleitor. Mantenha sua documentação civil sempre atualizada. Terceira, fim do formulário de impossibilidade em CPF obrigatório. Não se aceita mais a justificativa por formulários impressos para a falta de inclusão no CAD único. Além disso, o CPF tornou-se item obrigatório para absolutamente todos os moradores da casa registrados no cadastro. Quarta, regras para famílias unipessoais e auxílio inclusão. Para quem mora sozinho, que no direito chamamos de família unipessoal, passou a valer a verificação e entrevista no domicílio para evitar fraudes no cadastro. Por outro lado, para a pessoa com deficiência que recebe BPC e consegue entrar no mercado de trabalho formal com salário de até 2 pisos mínimos, o benefício pode ser convertido de forma muito positiva no auxílio inclusão, permitindo que ela trabalhe sem perder totalmente a proteção do Estado. O propósito de compreendermos a nossa legislação não é nos tornarmos frios burocratas, mas sim garantirmos que os nossos direitos e a nossa dignidade jamais sejam pisoteados por falta de informação. O BPC-Loas não é um favor do governo ou uma caridade, é um direito cidadão conquistado e garantido pela nossa Constituição. Se você preenche os requisitos, organize seus documentos com calma, mantenha seu CAD único em dia no CRAS da sua cidade e busque aquilo que é seu por direito, com o auxílio de uma advogada ou advogado de sua confiança para que esse processo seja o mais seguro e tranquilo para você. Compartilhe este vídeo com familiares, vizinhos e em grupos de apoio. A informação correta e acolhedora tem o poder de transformar realidades. Mais uma vez te peço que, se você gostou do vídeo, deixe o gostei e se inscreva no meu canal.
Isso me incentivará a cada vez mais trazer conteúdos de valor para você. Me segue também nas outras redes. Lá faço conteúdos exclusivos e posso interagir com você todos os dias. Toda ação, @sara.jovem. Um abraço!